Geração E. Histórias empreendedoras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Geração E. Essa primeira temporada é chamada Histórias Empreendedoras. Eu sou Isadora Jacob. E eu sou Mauro Belo Schneider. Quem já acompanha o Geração E sabe que contamos histórias inspiradoras de empreendedorismo em geraçãoe.com e na nossa edição impressa que circula todas as quintas-feiras no Jornal do Comércio. Nesta primeira temporada, nós estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre as suas histórias de sucesso e de fracasso. E esse episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, né, Isa? Pois é, Mauro, esse episódio nós não estamos recebendo o nosso convidado aqui no estúdio como nos outros. Nós fomos conversar com ele lá em Farroupilha, na Serra Gaúcha. O Eduardo Colombo me recebeu junto com a Giana e a Luísa, né, também da equipe do Geração E, lá na sede administrativa das lojas Colombo. O Eduardo é neto do seu Adelino Colombo, fundador da companhia, que tem 60 anos e mais de 4.000 colaboradores distribuídos em 250 lojas nos estados da região sul. A gente começou conversando com o Eduardo sobre a história dele dentro da companhia. Empresas assim tradicionais de qualquer segmento, é natural que ocorra a sucessão de gerações, assim como aconteceu na Colombo. O Eduardo hoje é diretor comercial da empresa, mas começou a trabalhar ainda na adolescência. Eu comecei muito cedo a trabalhar na empresa, comecei com 14 anos e comecei no depósito, né, que é onde tudo acontece na empresa. Ajudava a separar a mercadoria para as lojas e aí depois eu acabei indo mais trabalhar um pouco no almoxerifado, onde a gente tem ainda, né, a questão dos uniformes, então, que é tudo centralizado, separar uniformes, mandar para as lojas, material de expediente, tudo isso com 14 anos. E eu, a partir daí, não saí mais do trabalho, né, depois trabalhei como vendedor, né, já mais tarde, e foi aonde eu me encontrei. Eu hoje digo que eu sou vendedor, né, minha profissão é vendedor, eu gosto muito, né, vendedor não tem teto. O vendedor, ele pode sempre crescer, ele pode sempre inovar, e o vendedor, ele precisa se relacionar com pessoas. Eu gosto muito disso. Comecei como vendedor, gerenciei loja dentro da companhia, gerenciei loja grande, loja pequena. Isso eu tô falando lá em 1900 e de manhã, né? E aí depois eu comecei a entrar um pouco mais para a área administrativa. Veio a era de serviços complementares no Brasil, por volta de 2000, 99, 2000, e eu encabecei isso dentro da empresa, que é a nossa famosa garantia estendida hoje. Aquilo estava começando no Brasil e eu ajudei a estruturar isso dentro da Colombo. Depois veio outros serviços como o seguro prestação, né? E outros seguros que por muito tempo trouxeram a rentabilidade para os varejistas, né? E a sorte sempre acompanha a gente, né? Eu tive a sorte também de, em alguns momentos importantes, estar disposto a encarar e me preparar para alguns projetos novos dentro da empresa. Assim aconteceu com o e-commerce, né? Eu também atuei nessa área, ajudei a implantar o e-commerce, que é um novo segmento, é um novo mercado que, embora já fazem mais de 15 anos que ele está já no Brasil, mas ele ainda é novo, tem muito o que crescer, tem muito o que se adaptar e explorar ainda. Depois passei por gerência de vendas, passei por gerência de marketing e atualmente sou diretor comercial. Então eu passei, assim, resumidamente, por muitas áreas dentro da empresa e principalmente naquelas áreas que são o alicerce, que são a base, né, que é a veia comercial. E isso faz com que a gente se motive todo dia, porque a área comercial, todo dia ela muda. Todo dia é algo diferente, é uma estratégia diferente e você tem que estar sempre pronto a querer fazer diferente e melhor. E um tópico que já surgiu aqui no podcast do Geração E, né, Isa, com outros empreendedores e empreendedoras que já participaram, foi sobre a necessidade de ter uma experiência profissional antes de empreender ou de assumir o negócio da família. O Eduardo, ele acredita que atuar em outra empresa antes de abrir um negócio próprio pode reduzir os erros durante a trajetória empreendedora. Vamos ouvir ali o que ele disse sobre esse assunto. Eu acredito que não necessariamente precise, mas para o empreendedor ser mais assertivo num mercado competitivo como é hoje, ele precisa ter um mínimo de experiência. E se não for na área que for atuar, pode ser num ramo de atividade, mas eu recomendaria que sim. A gente precisa, para empreender, estar maduro consigo mesmo, principalmente, né? E precisa ter um pouco mais de fundamentação em cima da área desejada de atuação. Não é uma necessidade, o seu Adelino fez isso sem ter trabalhado numa empresa, mas era outra época. Hoje as coisas não são mais difíceis, são diferentes, as dificuldades são diferentes.
Então, não vejo que seja necessário, mas eu julgo importante. Acho que quanto mais conhecimento o empreendedor tiver, maior é a chance de assertividade do seu negócio. Mauro, me diz uma coisa, tu acredita que existe receita para o empreendedorismo? Olha, eu acho que não, porque no Geração E a gente conversa diariamente com empreendedores e empreendedoras e cada um desenvolve a sua própria receita de sucesso. Pois é, eu perguntei isso, né, pro Eduardo, qual que era a receita para permanecer 60 anos no mercado, assim como as lojas Colombo, e vamos ouvir um pouquinho do que ele me disse. Eu tenho 2 receitas para empreendedores. Receitas não, dicas. A minha base é a história da Colombo e a minha história. A primeira delas é acreditar em si. Precisa acreditar muito em si e no negócio que você está disposto a fazer. E a segunda é persistência. Tem que ter muita persistência. Para você fazer uma empresa de sucesso hoje, você vai errar muito. E quanto mais você errar, maior é a chance de desistir. E é por isso que muitas empresas não conseguem evoluir, não conseguem se firmar no mercado. Porque se nós que somos uma empresa que tem 60 anos de história, de varejo, continuamos errando e continuamos abrindo novas lojas, essas lojas têm um tempo para maturar. Isso tem um ciclo de vida. E a gente tem que ser persistente, às vezes dá vontade de desistir de fechar uma unidade ou um outro negócio. Tem que ser persistente. Se você acredita em você, tenha persistência que vai dar certo. No podcast do Geração E, nós temos 3 tópicos que estão sendo abordados com todos os nossos convidados. São eles o Descascando um Abacaxi, Hora do Conselho e Papo Sério. E nós não esquecemos deles só porque nós fomos lá pra Farroupilha, né? Então, vamos ao primeiro. Descascando um Abacaxi. Neste momento, falamos de solução de problemas. No empreendedorismo se descasca um abacaxi por dia, é ou não é, Isa? É mesmo. Então vamos saber qual foi o principal abacaxi que o Eduardo já descascou na sua trajetória dentro da Colombo. Eu acho que o maior desafio é o hoje. Hoje o mercado está bastante conturbado. Você não tem uma política tributária decente no país, você não tem uma estabilidade econômica. O varejo do nosso segmento se voltou muito para preço. E preço, qualquer um faz preço, é só baixar preço que vende. Então não é o nosso DNA. Nosso DNA é se diferenciar, é ser justo, é trabalhar com rentabilidade, é trabalhar na confiança, que é isso que fez a nossa empresa chegar até aqui. Mas o meu maior desafio está sendo o hoje. É como passar por toda essa turbulência econômica, política e por que também não dizer moral, que veio agora nos últimos 2 anos para cá, no mercado brasileiro. E isso faz com que só as empresas fortes e sólidas conseguem transitar por um problema como esse. A Colombo passou por todas as crises que teve nos últimos 60 anos, mas sem dúvida nenhuma essa está sendo a mais áspera. Agora, tudo isso tem um lado positivo, né? Isso também vale para o empreendedor. Sempre olha o lado bom das coisas. Por pior que seja, tem um lado bom. Isso traz experiência, traz bagagem e faz você pensar em estratégias que num momento favorável você talvez não pensaria. E é o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está se voltando para dentro da empresa, trabalhando em cima daquilo que é o maior diferencial nosso, que são pessoas. A gente construiu, inclusive, uma estrutura aqui que se chama Universidade Colombo, onde a gente está trabalhando as pessoas, trabalhando em cima de treinamento, de capacitação, porque a gente entende que é isso que vai diferenciar o mercado num futuro muito próximo. São pessoas. Se você, empreendedor ou empreendedora, que tiver com projetos de algo no varejo, tem que gostar de pessoas. Porque o varejo, ele não se faz de matéria-prima, ele não se faz de esteira de produção, ele não se faz de parque fabril. O início, o meio e o fim de varejo são pessoas. São através de pessoas. Sejam os seus clientes internos quanto os seus clientes externos. Então você tem que gostar de pessoas e você tem que gostar de trabalhar nesse meio. Aí dá certo. É árduo, é difícil, mas é muito satisfatório. Pois é, o Eduardo falou aí sobre como se faz o varejo, mas veio à tona também, né, na nossa conversa, as mudanças que esse setor vive hoje em função desse crescimento dos e-commerces, das vendas online. E esse vai ser o tema do nosso segundo quadro. Papo Sério. Empenho e trabalho são importantes para uma empresa, claro, mas se manter competitivo mesmo com todas as mudanças do varejo é um desafio. Por isso, no Papo Sério, perguntamos ao Eduardo como a Colombo está se preparando para os próximos 60 anos. Nós estamos, sim, já olhando os próximos 60, mas a gente está hoje voltado para essa reestruturação do negócio. Somos uma empresa de varejo, uma empresa que comercializa bens, serviços, e a gente quer passar a não perder essa essência, mas precisa passar a fazer parte da vida das pessoas. O varejo, ele tem que se transformar não só por um ato de troca entre eu te dou um produto e você me dá um valor.
né, monetário, ou seja lá o que for. O varejo tem que começar, ele tem que se transformar para relacionamento. As empresas de varejo precisam fazer parte da vida das pessoas para que as pessoas façam essa transação comercial em segundo plano. Ela é a consequência de um relacionamento. Então é isso, eu acho que essa é a transformação, eu penso que isso vai dar a nova cara do varejo daqui para frente. Agora, em fatos, o que a gente está fazendo é sim, estruturando as nossas lojas. Nós temos hoje uma importante participação da nossa loja virtual, que é o nosso site, que está em torno de 30%. Esse é um segmento que a gente está tratando diferente, apartado do modelo físico, mas o modelo físico ele perdurará por muitos e muitos anos. Ao contrário do que alguns especialistas pensam, né, eu acredito que ele vai perdurar muito, ainda mais no mercado brasileiro, e ele tem que ter uma estratégia diferenciada. A gente está estudando linhas de produtos, novos serviços, novo modelo de loja. A gente vai precisar inovar nesse segmento. Não vou abrir tanto, porque é uma questão estratégica também da Colombo. Pois é, ainda sobre as mudanças do varejo, eu perguntei para o Eduardo como competir com as lojas online, porque elas conseguem baixar muito mais os preços do que as lojas físicas, lojas de rua, de shopping. Muita gente até tem o hábito, por exemplo, né, eu mesmo, de usar esses sites que mapeiam o menor preço na hora de adquirir um produto, e às vezes nem levam muito em conta em que loja que está sendo comprado aquele produto, né? Então vamos ouvir a resposta dele sobre esse assunto. Porque competitividade não necessariamente é preço. Competitividade também abrange agilidade, prazos, confiança, relacionamento de marca. Isso tudo também se transforma em competitividade. São esses fatores que a gente está trazendo mais a pleno, com mais transparência. Não é só preço. Olha, esse produto com esse tem uma diferença de preço, mas ok, eu te entrego antes, é certo que eu vou te entregar. A Colombo, ela tem uma força muito forte no sul. Então, a gente honra o que promete, mesmo que isso dê prejuízo para a operação. Se a gente combinou, a gente vai fazer. A gente erra, existem erros dentro da empresa, isso acontece, isso é normal, só não erra quem não faz e a gente sempre honra. Então, a gente tem uma confiança, porque o nosso DNA é esse, é ser justo com o consumidor, verdadeiro, transparente e entregar aquilo que a gente se compromete a entregar, que não é só preço. Agora, o mercado vai precisar ter essa leitura. A gente está fomentando isso internamente, a gente está fazendo com que o consumidor perceba isso, mas isso vai ser uma necessidade de mercado. Hora do conselho. E agora é hora do Eduardo compartilhar a experiência pessoal dele com quem está iniciando a trajetória pessoal no empreendedorismo. Então vamos ouvir o conselho que ele deu lá para a Isa e para todos nós, para quem está começando então no ramo do varejo. O meu conselho para quem está começando no varejo: tenha determinação, persistência e acredite em você que vai dar certo. Não é fácil, se fosse fácil estaria cheio de gente aí fazendo varejo. O varejo é complexo, ele é simples, mas ele é complexo. Mas assim, persistência, determinação, vontade, acredita que vai dar certo. E não desista no primeiro obstáculo. Vai precisar errar 10 vezes para acertar uma. Este foi o conselho do Eduardo Colombo e tá chegando ao fim mais um episódio do podcast do Geração E. Mas se tu quiser saber um pouquinho mais sobre essa nossa visita lá às lojas Colombo em Farroupilha, passe em geraçãoe.com, porque nós contamos algumas das estratégias da companhia para manter os seus colaboradores próximos. E também conversamos com o diretor administrativo de Seu Bacim sobre os desafios de gestão no varejo. E esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. O podcast é um produto novo do Geração E e a gente quer deixar ele cada vez melhor. Por isso, contamos com a participação de todos. Enviem críticas e sugestões lá pelo nosso e-mail, geraçãoe@jornaldocomércio.com.br, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Nos procurem lá. E lembrando que nós temos muitos outros conteúdos de empreendedorismo diariamente em geraçãoe.com e também nas nossas redes sociais. Então acompanhem por lá e até a próxima edição. No próximo episódio vamos contar mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Não perde e até lá! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com/podcasts.